papel menor nesses presídios, mas para evitar maiores problemas. E passa também por oferecer ao preso oportunidades de trabalho. Nós temos alguns bons exemplos no Brasil de estabelecimentos prisionais em que há uma participação do empresariado em oferecer oportunidades de trabalho para os presos. Eu tive em visita há algum tempo atrás no Complexo Penitenciário de Chapecó, né, onde boa parte dos presos ali trabalham, tá? E porque empresários se dispuseram a oferecer essas oportunidades de trabalho, por exemplo, construindo barracões industriais nas áreas das penitenciárias para que os presos ali trabalhassem. Falei com vários desses empresários, tá? E eles foram muito francos e sinceros. Ora, nós sentimos orgulhosos de poder ajudar aqui esses presos, porque isso favorece a reabilitação. Mas nós estamos também lucrando, né? Isso é importante para o empresariado. Então nós temos que oferecer oportunidades, sim, para que eles façam bem, mas que também eles possam oferir um lucro. E a grande vantagem do modelo existente nessas penitenciárias é que os valores pagos de remuneração ao preso, parte vão para o próprio preso e seus familiares, partes vão para ressarcimento da vítima dos danos do crime e parte vai para o próprio Estado, que criou um fundo que recebe esses valores que só podem ser utilizados para investimento nos próprios sistema carcerário, assim gerando uma espécie de um ciclo de melhoria dessas condições. Aqui também propostas de investimentos público-privados na área de iluminação pública, ou tratar isso como prioritário, principalmente relacionados aos projetos em Frente Brasil, e projetos na área de radiocomunicação digital. Às vezes são coisas simples, não é? Mas muitas das corporações policiais ainda no Brasil utilizam rádios não digitais, o que geram vulnerabilidades, não é? Porque as frequências podem ser identificadas e captadas por criminosos e muitas vezes os policiais não conseguem se comunicar bem entre si. E a ideia aqui é que nós possamos, por exemplo, incrementar as comunicações entre os nossos vários órgãos policiais através de sistemas digitais. Aqui são propostas relacionadas a parcerias público-privadas na área prisional, são modelos em construção, iluminação pública, programa rádio digital. Aqui, ao final, bem, ali é a bandeira do Brasil, e ao lado tem um QR Code, tá, com a reprodução dessa apresentação, tanto em inglês, em espanhol, como também em português, que pode ser acessada por todos os senhores. Enfim, o que eu quero dizer, para finalizar, aqui tem que ser rápido. Opa. Dá para pedir socorro aos universitários? Aqui, muito bem. Bem, essas são algumas iniciativas que nós estamos tomando no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu acho que os resultados, embora, claro, sempre sujeito a críticas, têm sido positivos, né? Eu mencionei de passagem essa força de intervenção penitenciária, eu acho que ela é extremamente relevante. Onde ela atuou, houve quedas abruptas da criminalidade, a ilustrar que boa parte dos crimes de rua estão relacionados a um descontrole do sistema prisional. Ela esteve no Ceará, esteve no Amazonas, está agora no Pará. Os dados que nós recebemos da região metropolitana do Pará, desde a atuação do projeto Em Frente Brasil, mas também igualmente no que se refere à atuação da Força de Intervenção Penitenciária, é uma queda mais ou menos de 56% de assassinatos na região metropolitana de Belém, né? Enfim, nós queremos utilizar essa força de intervenção para retomar o controle de vários desses estabelecimentos prisionais. Surgiram recentemente algumas denúncias de
maus tratos e presos por parte da Força de Intervenção Penitenciária, o que eu posso dizer, se for comprovado qualquer violação, as pessoas envolvidas serão punidas. Mas o que nós pudemos constatar até o momento é que não há bem uma procedência dessas informações. É claro que nós temos que apurar toda e qualquer denúncia, mas não me parece que essas que têm sido apresentadas são de fato corretas. Existe um grande caminho, não é, a ser percorrido, uma grande montanha a ser escalada, e nós precisamos do apoio do setor privado, seja para realizar esses investimentos que o Estado, por vários motivos, não tem mais condições de fazê-lo, seja iniciativas que a presença do setor privado leve a um ganho de eficiência, como, eventualmente, parcerias público-privadas na área penitenciária ou em outras áreas que precisem de um bom investimento de capital e que o Estado não possa prover no presente momento. Mas até algumas outras iniciativas, por exemplo, há uma grande demanda de maior proteção contra crimes cibernéticos aqui no Brasil, e o que nós entendemos é que o poder público tem uma capacidade limitada para poder atuar nesse setor, porque é um setor muito dinâmico e exige uma certa, vamos dizer assim, uma flexibilidade em contratação, investimentos em pesquisa, que muitas vezes o setor público não tem condições de prover pelas burocracias inerentes ao serviço público. Nós estamos pensando em um modelo em que possamos unir aí tanto o setor privado como o setor público para investimentos em pesquisas de proteção na área cibernética. Inclusive, até unificando investimentos do setor privado, porque nós assistimos hoje muitas empresas gastando bastante dinheiro com iniciativas que são difusas, quando eventualmente, quando os interesses são comuns, poderiam ser reunidas desde que de um guarda-chuva que dê uma certa coerência. Existe um modelo, inclusive nos Estados Unidos, que nós queremos tentar aprender mais, que é uma aliança chamada Aliança Nacional contra o Crime Cibernético, que tem sede em Pittsburgh, que nós queremos ver se conseguimos reproduzir isso. Mas, enfim, existem os grandes desafios, e esses desafios são permanentes, não é? Tanto no que se refere ao avanço contra a corrupção, contra o crime organizado e a criminalidade violenta. Não necessariamente aqui é um caminho linear. Podem haver, dentro dessa iniciativa para poder avançar, podem haver sobressaltos, podem haver problemas. Não é? Agora, é importante ter destacado que, como eu disse, isso não é uma tarefa que cabe exclusivamente ao governo federal. Essa não é uma tarefa que cabe à Lava Jato. Né? Nós temos que avançar institucionalmente como país contra a grande corrupção, contra o crime organizado e contra a criminalidade violenta. Isso é bom para os negócios? Evidentemente. Né? Insegurança pública, falta de justiça, corrupção disseminada, afugentam investidores, tanto externos como até acabam muitas vezes coibindo investimentos dos nossos atores internos, que ficam reticentes em colocar o seu dinheiro em um ambiente de negócios eventualmente prejudicado pelo crime, seja de corrupção, ou seja pela criminalidade violenta, ou pelo crime organizado. Então esse é um lugar apropriado para nós conversarmos sobre essas questões. Mas, para ser muito franco a todos os senhores e senhoras, embora isso de fato ajude o ambiente de negócios, promova o desenvolvimento, o ponto fundamental é que isso é bom para as pessoas. Né? E o Ministério de Justiça e Segurança Pública segue um pouco aquela linha do velho mandamento das polícias, que é um mandamento universal, servir e proteger. Nós temos que proteger as pessoas, né? E para isso nós temos que enfrentar esses três desafios: corrupção, crime organizado e criminalidade violenta, principalmente. Além da questão da proteção física e da proteção
por exemplo, a corrupção desvia recursos e gera uma alocação ineficiente desses recursos nos investimentos públicos e mesmo nos investimentos privados. Mas, além disso, nós temos que trabalhar para isso, para que nós construímos aí um império do direito, um rule of law, claro com respeito aos direitos, claro com respeito aos direitos humanos, mas nós temos que compreender que esses fenômenos criminais, nessa magnitude, também impactam, né, esses próprios direitos e esses direitos humanos. E nós não vamos desistir em relação a essa missão. E precisamos resgatar a autoestima do brasileiro, né? Não raramente encontro várias pessoas que vêm lá me cumprimentar, olha, eu estava desiludido com o país, pessoas que deixaram o país, ou pessoas que estavam no país e queriam deixar o país, ou que tinham perdido as esperanças, né? E algumas pessoas me dizem, olha, o trabalho lá da Lava Jato, né, fez eu recuperar a autoestima, né, achar que as coisas podem acontecer. Isso que eu acho que é importante nesse debate, né? Porque o que está em jogo não é a Lava Jato. A Lava Jato é um homem, é uma força-tarefa. A Lava Jato vai ter começo, meio e fim. Nada dura para sempre, né? Agora, o que nós não podemos é retroceder nesses avanços. O que nós não podemos é simplesmente agora virar de costas e incorporar determinados discursos. Né? Discursos que, se nós formos olhar de perto, não fazem nenhum sentido. Às vezes eu vejo alguns analistas dizendo a Lava Jato foi a culpada dos problemas econômicos que o Brasil teve. Pelo amor de Deus, né? Aí é aquela velha história de culpar o policial por descobrir o cadáver do assassinato. Né? O que nós tínhamos era uma economia que já vinha numa descendente, um setor público quebrado, em parte decorrente da corrupção, né? Não só do dinheiro desviado, mas por investimentos que não se justificavam, mas que muitas vezes haviam sido decisões de investimento tomadas porque havia necessidade de gerar caixa para pagamento de suborno, as famosas catedrais do deserto, né? Não só no âmbito da Petrobras, mas no âmbito de vários setores, e empresas que haviam se acostumado a competir não buscando competitividade e eficiência, mas sim empresas que haviam se tornado repartições públicas, que haviam se tornado dependentes do capital desses esquemas de corrupção. Então, o que aconteceu não foi nada resultante aí dos trabalhos anticorrupção. Pelo contrário, o avanço institucional contra a corrupção favorece maior competitividade da economia e maior produtividade. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. E quem diz o contrário mente descaradamente. Tá? Mas o meu trabalho na Lava Jato acabou, né? Agora, minha ocupação é com o ministro da Justiça e Segurança Pública, mas eu permaneço firme nas crenças que eu tinha no passado. Né? Nós precisamos avançar e não retroceder. Esse é um grande desafio, mas é um grande desafio que só pode ser encarado quando o governo não age sozinho. Nós precisamos de apoio, né, de outras instituições, igualmente da sociedade brasileira, né, para evitar qualquer espécie de retrocesso. E esse é o meu compromisso, vamos estar lá sempre. Nós temos um tema lá, um lema no Ministério da Justiça, foi uma das primeiras campanhas que fizemos, uma campanha institucional interna no Ministério da Justiça, que é faça a coisa certa, do jeito certo e pelo motivo certo. E é basicamente isso que nós vamos fazer. Muito obrigado pela atenção de todos.